Estamos aqui em mais um podcast RJ Mais Negócios, que é o Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos conversar com o presidente do IBGE, o Márcio Postman. Márcio, conta pra gente. O IBGE a gente tem como uma instituição muito séria e muito capaz de gerar informação. E eu costumo dizer, se você não tem informação, fica muito difícil você saber para que direção você vai, para que sentido você vai. Então, conta um pouquinho para a gente do que é o IBGE, como é que o IBGE está vendo toda essa questão da informação através dos meios digitais. Fala um pouquinho para a gente. Com prazer. Primeiro, agradecendo o convite, a oportunidade de estar aqui na Casa do Empresário do Rio de Janeiro, uma instituição com mais de 2 séculos de existência. Ela se constitui, inclusive, antes de que o Brasil passasse a ter os seus dados oficiais. Essa foi uma luta travada ainda no século XIX. Se me permite até um pouco de história, em 1850, ainda já no Segundo Império, ocorreram 4 leis que vão marcar o Brasil daquele momento em diante. Em 1850, nós tivemos uma lei que definiu o fim do tráfico negreiro. O Brasil era um país de escravos e vivia da importação de escravos da África. E aí há uma determinação em que o Brasil não importará, não trará mais escravos de fora. A segunda lei importante foi a Lei de Terras, que definiu a propriedade privada no Brasil, que não havia propriedade privada. A terceira lei foi a que estabeleceu o Código Comercial, portanto as trocas seriam feitas pelo mercado e trocas com contratos avaliados, regidos pelo Poder Judiciário. E a quarta legislação que tratava do estabelecimento do primeiro censo demográfico no Brasil, que deveria ser realizado em 1852. Né? E já naquela época havia as chamadas fake news, e que colocaram em questionamento esse censo, esse primeiro censo. Havia, na verdade, censos em algumas cidades. Aqui no Rio de Janeiro também já existiam informações sobre o tamanho da população, mas o país não tinha um levantamento, uma contagem nacional, com uma metodologia comum. Então, a ideia do censo ganhou importância ainda no Império. Todavia, surgiu uma notícia falsa de que o censo seria utilizado para identificar no conjunto dos brasileiros aqueles que não eram brancos e não eram escravos, porque poderiam vir então a ser transformados em novos escravos, tendo em vista que havia o fim do tráfico negreiro. Então, e essa notícia falsa gerou uma série de rebeldias em várias províncias do país daquela época e inviabilizou o censo. Somente em 1872 que o Brasil faz o seu primeiro censo demográfico. Era uma sociedade agrária, ainda com escravos. Né? 15% da população era considerada escrava, por exemplo. E somente foi possível porque se criou naquele momento, digamos assim, o que origina as estatísticas no Brasil, que foi a Diretoria Geral de Estatística, criada em 1871, e ela existe até 1930, quando, então, pela Revolução de 1930, se constitui o IBGE, ainda em 1934, como Instituto Nacional de Estatística, que o presidente Getúlio Vargas estabelece a sede desse Instituto de Estatística no Palácio do Catete, e o seu primeiro presidente vai ser Soares Macedo, que era o então embaixador do Brasil, era o ministro de Relações Exteriores, na verdade, embaixador do ministro de Relações Exteriores. E o IBGE é constituído em 1938 e vem até agora, completou agora 88 anos de existência, e é o centro das informações do Brasil. Quem quer pensar o Brasil, entender o Brasil no seu conjunto, ou em partes, por municípios, por estados, por regiões, não tem como não utilizar os dados do IBGE. E esses dados são muito importantes para o planejamento, para quem quer construir negócios, saber qual a movimentação, qual a população, quanto circula de recursos, dinheiro, todas as informações o IBGE produz. E foram muito importantes, digamos, nessa era que o país deixou de ser uma sociedade agrária, até os anos de 1920, 30, para ser um país urbano industrial. Mas hoje nós estamos vivendo um outro momento, que é um momento de transição para uma era digital, da digitalização, né, da datificação dos dados, que passam a ser cada vez mais importantes
E alguns, inclusive, acreditam que está sendo mais importante que o petróleo, que as empresas automobilísticas, que no passado foram grandes empreendimentos. E quando a gente olha, inclusive, a Bolsa de Valores nos Estados Unidos, das 10 maiores empresas, 7 são empresas que se chama Big Techs, ou seja, empresas de produção de tecnologia e de dados. E essa é uma questão, me parece, central, porque quem tem negócios, quem quer fazer negócios, quem quer, na verdade, avançar na sua atividade, ele precisa ter informações, ter dados. Fundamental. Fundamental. Sem os dados você não tem direção, né? Tem aquele ditado popular, não é isso? Que para quem faz navegação, não é? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer vento serve. Não é? Mas quem quer chegar em algum lugar precisa ter os dados precisos, né? Saber qual as informações que vai lhe ajudar. Sabe assim, indo lá embaixo ainda, nos primeiros degraus, o Sebrae, há muito tempo, fez uma pesquisa e trouxe como exemplo uma lavanderia em Santa Teresa. E aí alguém descobriu um nicho, foi lá e montou uma lavanderia em Santa Teresa. Pesquisou, viu que não tinha, eram as lavadeiras, e se quisesse uma coisa mais profissional, com timing exatamente, ó, dia tal, entregue, ele montou a lavanderia. Sim. E aí alguém descobriu que ele estava ganhando dinheiro com essa lavanderia, montou uma lavanderia do lado. Aí veio outro, montou do outro lado. Não houve uma pesquisa para avaliar se havia demanda para todas elas, e todas quebraram e acabaram saindo. Esse foi um exemplo que o Sebrae deu, que bate muito com essa questão da informação e conecta aos negócios. Estamos numa era de buscar dinheiro fácil, criar negócios rápidos que tornam as pessoas milionárias. O buraco acho que é muito mais embaixo. Precisa pesquisa, precisa informação, precisa capacitação e precisa transpiração, né? De fato, é muito comum, inclusive, aqueles exemplos de sucesso, né, que mostra uma pessoa ou alguns que tiveram sucesso num determinado empreendimento, mas muitas vezes esse tipo de informação, que é importante, inegavelmente, vem desacompanhado de quantos tombaram, quantos não chegaram a ter um bom negócio. Por isso que me parece importante identificar, não é, aquilo que deu certo e como deu certo, para que isso possa servir de experiência de maneira mais geral, porque a realidade brasileira é muito heterogênea, é muito diferente. Cada atividade econômica, não é, tem uma expertise, um conhecimento próprio e uma realidade que está sempre em mutação. Não é? Então, no Brasil de hoje, entendo sim que até nessa oportunidade que estamos aqui conversando, não é? Mais do que nunca a oportunidade do IBGE se abrir também para entender melhor a realidade do empresário aqui no Rio de Janeiro, mas obviamente todo o Brasil, mas já que estamos falando aqui do Rio de Janeiro, porque é uma cidade, é um estado que está vivendo uma transição significativa, uma transição que coloca para a própria cidade. Geralmente, quando a gente fala de cidade, coloca o prefeito, o governador, mas na verdade a cidade ela resulta da interação de diferentes segmentos sociais, e o empresariado ele é chave nessa tomada de decisão. Não é? E quanto mais o IBGE puder contribuir, porque afinal de contas estamos falando de uma instituição pública que vive de orçamento público, que é nada mais, nada menos que resultado de impostos, taxas e contribuições que os brasileiros pagam, os empresários pagam. Então, nosso dever também é, ao retratar a realidade, produzir as informações, fazer com que essas informações sejam bem disseminadas, que sirvam, na verdade, para quem de fato precisa tomar decisão. Olha que excelente essa sua visão, porque nós estamos caminhando nessa linha da criação. O Josier Vilar, que é o nosso presidente, definiu, nós temos que trazer tecnologia aqui para dentro, temos que sair para a era digital e precisamos de informação. Essa era uma discussão que já havia na casa há muitos anos, sem materialização, e ele está dando materialidade a ela, com a criação de um data lake, Sim, onde nós possamos buscar informação, seja de onde as bicicletas da prefeitura saem para onde vão, seja de ruas que as pessoas caminham mais ou caminham menos, perfil econômico e tudo mais, porque isso é que vai dizer que aquela queijaria pode ser aberta na Dias da Cruz, ou a Dias da Cruz não é uma rua
que talvez dê o retorno esperado para aquela queijaria ou para aquela sapataria. Há também uma transformação dos shoppings, né? A gente está Claro. falando de loja de rua, mas é muito possível que se entenda que as lojas devem estar mais perto das pessoas. Nós ainda não sabemos, Elas mas operam no fluxo, né, na circulação das pessoas, e aí depende que tipo de pessoas circulam, não é? Qual horário, o perfil das pessoas. E nesse sentido, inclusive, o próprio IBGE vem se preparando, porque nós fazemos pesquisas, o IBGE é a única instituição que chega na casa das pessoas, né? É uma instituição que vai e acreditada, né? Porque quando Sim, fala que o IBGE, o cara fala, tá bom, então vamos responder. certamente, mas também nós vamos nos empreendimentos, né, nas fábricas, no comércio, nos bancos, porque são esses dados que nos permitem, por exemplo, a gente dimensionar o tamanho da riqueza no Brasil, o produto interno bruto, quanto cresceu a economia, o emprego. Então são informações que estão submetidas ao sigilo estatístico, né? Nós fizemos o censo demográfico, fomos a 90 milhões de domicílios no país. E nós temos a informação de quem mora lá, o nome da pessoa, mas ninguém sabe disso. Isso é o sigilo, não é? Isso que nos dá a credibilidade de ter informações e ninguém vai saber dessas informações, né? Porque muitas vezes hoje você tem alguns empreendimentos, não é, que pegam a informação da pessoa e depois vendem a informação, né? Não é o nosso caso, né? E justamente por isso que nos levou, inclusive, a avançar em termos tecnológicos, né? Porque abrimos uma conversa com as empresas de telecomunicações no Brasil, porque nós gostaríamos de ter acesso às informações do telefonia móvel. Não quero saber o telefone do João, da Maria, não quero saber o nome, são informações desnomeadas, tá certo? Mas com base nas informações do uso do celular, é possível saber, através dos sinais, né, onde estão as pessoas. Então, uma informação do horário, sei lá, 6 da manhã às 8 da manhã, onde há maior circulação das pessoas no Rio de Janeiro, tá certo? É no comércio, é no transporte, é qual via. Essas são informações que você pode fazer pesquisando as pessoas, tá certo? Ou você pode utilizar os sinais da telefonia móvel. Então, isso me parece um dado excepcional, porque você pode saber, como até já se sabe, em locais de turismo aqui no Rio de Janeiro, quem são as pessoas que vão lá? São moradores do Rio, ou são moradores de outros estados, são estrangeiros, né? É um número registrado nos Estados Unidos, é um número registrado na Isso. Itália, qual é? Isso é extremamente relevante até para a gente saber que tipo de ação, olhando pelo lado empresário, né? Que tipo Sim, de ação evidente. você promove? E para o governo, qual é o tipo de informação que ele vai dar e para se comunicar com o italiano, com o americano? Não, imagina você fica sabendo aqui, por exemplo, sei lá, Políticas de quantos incentivo quantos ao turismo? gaúchos vêm aqui para o Rio de Janeiro, quanto tempo fica, não é? Aonde eles ficam, por exemplo, e o pernambucano que vem para cá, fica não sei. Tudo isso são informações que podem ser perfeitamente adequadas para um tipo de atividades, não é? Então, essa é um pouco a nossa preocupação, de como o IBGE pode estar atualizado tecnologicamente, modernizado, para que as suas informações estejam à disposição de quem, de fato, precisa delas para tomar decisão, não é? O IBGE não é um fim em si mesmo, né? Na verdade, ele é uma instituição para prestar serviços de informação, de dados, para quem, em última análise, também paga impostos para a própria sobrevivência do IBGE, mas que tenha utilidade, né? Que seja disseminada essa informação mais amigável também, né? Porque às vezes a inflação foi não sei quantos por cento, 0,4%, mas como é que esse 0,4% ele é composto? O que subiu mais, o que subiu menos, né? Então, são informações que o IBGE produz e podem ser melhor disponibilizadas a quem interessa. Você sabe uma coisa muito interessante? O Rio de Janeiro, eu tenho visto uma tendência a ele ir mais para a área de serviços, um aumento Sim. da prestação de serviços. Como é que o IBGE está avaliando essa tendência? Se é uma tendência também que o IBGE visualiza como real e como que ele está vendo? Porque isso para a gente aqui na Associação Comercial é de extrema relevância. Sim. Para onde nós vamos olhar? Para os pequenos e micro,
para o médio. Nós criamos aqui um conselho de comunidade. É serviço, é indústria. Precisa avançar com a indústria no Rio de Janeiro? O que a gente... Qual é o nosso perfil segundo uma visão mais holística do IBGE, né? Não, até mesmo que é o comércio, não é? É compra e venda. É só mercadoria ou é compra e venda de prestação de serviços? Uma lavanderia? Exatamente. Não é? Então, até mesmo reconhecendo, e nós não temos essa informação, estamos trabalhando nesse sentido, de entender, por exemplo, as chamadas redes sociais. Redes sociais hoje monetizadas, né? Tem um universo de brasileiros e brasileiras, né, que ganham a vida operando nas redes sociais. São os influencers, youtubers, os jogos, né, as apostas. Tem um mundo aí nesse sentido. E isso é um comércio de informação, de dados, tá certo? De mensagens, fotografias e etc. E esse é um ramo que aparentemente está muito distante das atividades tradicionais de compra e venda de mercadorias, já exercida há muito tempo, né? Eu penso que essa é uma área cujo o conhecimento daria, na verdade, um impulso do ponto de vista do que a associação comercial realiza de atividades, né? É óbvio que nós transitamos, não é, de o que era um país agrário, quando aqui no Brasil tinha como principal produto, lá no século XIX, o café, por exemplo, né, que pressupunha muito o comércio externo, que era basicamente tudo isso feito pelo Oceano Atlântico, né? Até 1808, o principal parceiro comercial do Brasil, se é capaz de usar esse termo, era a metrópole portuguesa, né? Com a vida de Dom João VI, com a chamada abertura dos portos às nações amigas. Inglesas. Hã? Inglesas. Inglês. Nações Unidas é só a Inglaterra, né? Mas a Inglaterra de 1808 a 1920 foi o principal parceiro comercial do Brasil, e isso teve efeitos, consequências na própria formação do Brasil, das suas instituições, não é? Do modo de vida, da produção, do consumo. Entre 1920 e 2009, o principal parceiro comercial do Brasil foi os Estados Unidos, que também tem implicações, obviamente, no modo de vida, no modo de falar, enfim, no padrão pelo qual o Brasil foi perseguindo ao longo do século XX. Mas hoje nós estamos diante de um novo parceiro comercial, que é a China. E a China, desde 2009, não é, responde por mais de atualmente, cerca de um terço do nosso comércio externo. A parte desse comércio vem pelo Oceano Atlântico, mas está crescendo também pelo Pacífico, tá certo? E um olhar do Brasil cada vez mais pela integração sul-americana, buscando os portos de países no Pacífico, não é? Então, isso olhando para frente, o Rio de Janeiro precisa ficar esperto nesse sentido, tá certo? Porque não está dado que só o nosso comércio se dará basicamente pelo Oceano Atlântico, já não é o principal centro comercial do Brasil, do ponto de vista da locomoção, né? Então, as atividades de importação e exportação, que sempre foram muito importantes no Rio de Janeiro, e hoje é ainda o estado com maior produção e exportação de petróleo, por exemplo, não é? Mas penso que há espaço para atividades no âmbito do serviço, já que a indústria tem sempre dificuldades de serem reorganizada, embora seja essa uma tarefa que o presidente Lula vem defendendo, né? Tem um ministério, o vice-presidente Alckmin tem essa tarefa, né, da reindustrialização do Brasil, mas certamente não será a mesma indústria do que fora o Brasil dos anos 50, 60, que tão importante papel desenvolveu naquele momento. Então, a indústria certamente é um caminho a ser seguido, mas eu penso que hoje nós estamos falando cada vez mais do setor terciário, né, que a gente diz serviços, mas serviços de quê? Bom, são serviços de produção, né, que vinculados à produção, como a logística, por exemplo, as entregas, né? Mas nós temos serviços sociais, né, educação, saúde, estamos vendo um processo de envelhecimento, e aqui no Rio de Janeiro há um destaque especial para essa parcela maior da população com mais idade, né? Então, são pessoas que exigem cuidados, né? Então, esses cuidados, como é que nós vamos preparar a mão de obra para trabalhar com isso? Quem é que não tem na família uma pessoa com mais idade, né? Sim, sim. E o envelhecimento implica algumas situações que precisam ser consideradas, seja para o setor público, setor privado, né? Nós temos os serviços pessoais também, que são serviços em geral,
vinculado a embelezamento, por exemplo, ao esporte, ao entretenimento, né? Também é outra parcela importante que precisa ser talvez melhor organizada, empresariada, não é? Financiada, né? Qualificada, né? Então, eu estou dizendo assim, nós temos uma variedade de serviços. A gente diz, não, o Rio de Janeiro é de serviço, perfeito, mas qual serviço? O serviço de turismo, por exemplo, que é outra parcela importante. Então, o Rio de Janeiro precisa refletir sobre o que ele quer ser mais e melhor. E aí tem a contribuição empresarial que é inegável nesse sentido, né? E sabe uma coisa interessante? Você falando desses segmentos de serviço, eu tenho uma empresa de ar-condicionado central. Eu Sim, sou um prestador de isso, serviços. A sim. maior quantidade de nota fiscal que eu emito é de prestação de serviço. Uhum. Então, a gente olhar a indústria da construção civil, no fundo, ela é um segmento de serviço. Uhum. Ele constrói, presta o serviço, construindo uma parede, construindo uma laje, construindo um prédio. Sim. Então, é muito interessante essa ótica da gente abrir um pouco mais e pensar o que nós temos hoje, olhar para fora e entender também quais são aqueles projetos, de repente, de serviços mesmo, que estão vindo de fora com a internacionalização e o que a gente pode levar para fora, exportar os nossos serviços Claro. também, onde nós estamos habilitados e prontos para prestar esse serviço fora do Brasil. Eu penso, concordando contigo, que o Brasil está vivendo um momento excepcional, que é um momento de planejar o seu presente e futuro, né? Nós viemos já de uma longa jornada em que nós estivemos prisioneiros praticamente do curtíssimo prazo, né? Tentando administrar as emergências. É óbvio que as emergências têm que ser enfrentadas, não é? Mas elas são, em geral, ações de curto prazo. E o país precisa voltar a discutir o presente e, sobretudo, o seu futuro. Para onde nós vamos, né? Eu pertenço a uma geração que lá no final dos anos 1970 e 80 se debatia a respeito do que o Brasil seria no ano 2000, na mudança do século, o que vai ser o Brasil, isso, aquilo, a direita, a esquerda, não interessa aqui, mas havia digamos assim, um pensamento. impulso exatamente sobre o amanhã, não é? E isso foi se perdendo, se desgastando, e, de certa maneira, o país perdeu uma utopia, né? E isso, de certa maneira, fez com que cada um olhasse para si próprio, perdesse a dimensão do coletivo, do conjunto, foi enfraquecendo as instituições de representação de interesses, né? Hoje a gente vê um certo descrédito de partidos políticos, não é? A profusão de notícias falsas, há um descrédito generalizado. É preciso que o país pare nesse sentido e olhe para frente, né? Então, estamos aqui numa casa que tem uma trajetória, não é, de representar um pensamento, uma vontade coletiva de um segmento estratégico. E com reputação ilibada. Exatamente. Eu acho que é de extrema relevância, né? Nós participamos de todos os processos, inclusive os eleitorais, como ouvintes, e criando essa proximidade, mas sem tomar partido nem de um lado Claro. nem de outro. O partido é o nacional, o interesse nacional. A nossa questão são projetos. Isso. Se os projetos são contemplados, se os interesses dos empresários são contemplados, ok, porque a gente entende que isso volta para a gente como cidadão, porque você é empresário naquele seu círculo, naquele seu rol de influência. Exato. Você é cidadão quando você está em casa, desce e vai na padaria comprar o pãozinho de manhã. Uhum. Então, é muito por aí, né, Márcio? Não tenha dúvida. Então, esse momento me parece importante a gente reprisar mais uma vez o fato de que está nas nossas mãos a definição melhor do nosso presente e, sobretudo, do nosso futuro. Vamos olhar, por exemplo, o que vai ser a associação comercial, os comerciantes do Rio de Janeiro em 2050. Mas 2050 são menos de 26 anos, né? E lembrando que a população, aqueles que vão trabalhar, os empresários do Brasil em 2050 já nasceram. Que educação, que orientação nossas gerações têm a oferecer
para esse segmento que daqui um pouquinho estará liderando as nossas empresas, estará trabalhando, estará à frente de várias instituições. Esse olhar de médio e longo prazo, eu penso que ele é muito importante para dar um sentido de coesão, né, um sentido nacional a partir da realidade que nós estamos vivendo hoje de profunda transformação. As coisas vêm mudando rapidamente, não é? Nós tivemos a semana passada o caso aí do chamado apagão, né, cibernético, quer dizer, parou parte do acesso à internet, e isso revelou um conjunto grande de problemas, né? O Brasil até nem foi tão exposto a isso, mas vários países ocidentais foram expostos a isso, o que reflete a profunda dependência das instituições, das pessoas, não é? Isso é uma realidade, mas essa realidade a gente é favorável, não é favorável? O que a gente pode fazer num contexto que podemos ter novos apagões, né? Não só de energia elétrica, agora da internet. Então são novas questões que estão colocadas, né? E às vezes, por estarmos muito prisioneiros, né, contaminados pelas emergências do curto prazo, a gente vai perdendo a dimensão do que é o estratégico, né? O que é a essência, muitas vezes, da atividade produtiva, atividade econômica do país. E você colocou um ponto, me parece, muito importante, que está relacionado aos serviços que a gente produz, não é? E o que nós podemos fazer substituindo os serviços que vêm externamente, criando capacidade própria, nacional, para que isso se desenvolva? O que nós podemos levar de serviços para fora do país, não é? Hoje nós temos uma pauta de exportação fortemente concentrada em produtos primários. Ainda bem que temos, né? Porque isso nos dá segurança na conta de capitais ou na balança de pagamentos, se quisermos, né? Mas será que nós não temos capacidade também de ampliar a nossa pauta de exportação, não é? Com outras atividades, com outros produtos, e no caso serviços? Porque o Brasil tem know-how, tem capacidade, tem um acúmulo empresarial que poderia responder a desafios que nós precisamos olhar, então, não apenas a realidade desse momento, mas para frente, o que podemos fazer. É verdade, você está falando uma coisa muito interessante. Você falou lá da relação que os portos têm, essa relação pelo Atlântico, né? Nós temos o porto de Itaguaí. Eu me lembro do seu Eliezer falando, olha, quando a gente criou aquele porto, era para ser o maior porto do hemisfério sul. Temos um calado ali extraordinário. Por que a gente não está explorando? E aí também, a conexão ao que você está dizendo, será que a gente não tem que partir para um segundo degrau e começar a agregar valor no minério que está sendo exportado através do Porto de Itaguaí? Será que através de um blockchain a gente não consegue trazer a soja do Mato Grosso, que é 20% mais proteica do que a do Rio Grande do Sul, e ali sim agregar um valor a partir do momento que ela não é misturada num silo em Santos? Nada contra São Paulo. Eu acho que os dois estados, os municípios, se complementam. E é assim, as nossas lutas não são a luta de Rio contra São Paulo, nada disso. A nossa luta é esse cluster, essa megalópole lutando contra outra megalópole, a maior do hemisfério sul, lutando com outras megalópoles no mundo. Exato. Essa é a nossa. Então, se a gente não tiver conversando muito bem com São Paulo e Minas, a gente é mais fraco. Eu acho que é um pouco por aí, né? A gente olhar para o que a gente tem e falar assim, gente, vamos construir uma zona de processamento à exportação e produzir, agregar valor ali em Santa Cruz, em Itaguaí, e levar o nosso produto para fora, trazer pela ferrovia que já existe, há um entroncamento em São Paulo, e a mesma ferrovia que chega em Santos chega hoje, por maior que tenha sido o desmantelamento da rede ferroviária no Brasil, ela chega hoje com carros chegando no Porto de Itaguaí. Será que a gente não consegue trazer de Sorriso? Será que a gente não consegue trazer lá do Mato Grosso para cá? E assim várias outras questões, né? E vai passar pela ciência de dados, pela coleta dos dados, pela comparação. É muito por aí, né?
Esse é um ponto substancial, né, na estratégia do desenvolvimento brasileiro, já olhando então o segundo quarto desse século, porque nós temos que olhar o Brasil de 2025 a 2050. O Sim. primeiro quarto já praticamente se encerrou, né? E sobre isso, é certamente importante também entender o quanto o federalismo brasileiro, não é, ele opera muitas vezes pelo âmbito da competição, não é, e não da cooperação. A sua exposição aqui mencionava justamente a necessidade de cooperarmos, não é, entendendo que há complementariedade entre diferentes municípios e estados, e essa complementariedade, quando convergente, quando constituída dentro de uma estratégia, ela, de certa maneira, é muito favorável à nação como um todo. Porque, do contrário, a competição interna, não é, ela nos enfraquece. Obviamente, é uma soma quase de resultado negativo. Um melhora, mas o outro piora. Então, o país não ganha nesse sentido, não é? Excelente. E nós estamos diante de um acirramento da competição, a globalização impôs, não é, um aprofundamento da competição e uma competição que vem se dando cada vez mais pela concentração do poder, de uma espécie de oligopolização. Esse tema que falávamos anteriormente sobre a questão das big techs, né, das tecnologias, da internet, não é? São pouquíssimas empresas, né? O Brasil depende delas praticamente, que elas não produzem nada no Brasil, praticamente não empregam no Brasil, não pagam impostos, não é? Mas a informação está chegando aqui e está sendo vendida aqui, né? Pois é, isso que eu ia dizer, o que a gente chama assim uma nova dependência externa, porque o IBGE ele deve fazer um censo demográfico, ir na casa das pessoas, saber como é que as pessoas vivem, quantos brasileiros são, etc., de 10 em 10 anos. Infelizmente, o Brasil não conseguiu fazer o censo em 2020, acabou fazendo em 2022. Foram 12 anos, né? Uma defasagem enorme no tempo. No entanto, hoje, essas grandes empresas, corporações de tecnologia, elas fazem um censo praticamente diário, porque ao final do dia, não é, eles têm um acúmulo de informações que nós passamos através das redes sociais que nós utilizamos, cuja política de privacidade nos informa que todas as informações, mensagens, dados, músicas, roteiros, deslocamento, tudo isso não nos pertence, porque se a gente não aceitar a política de privacidade, você não tem acesso àquela rede, não é? Então, todas as informações são dados brutos, não é? Mas esses dados brutos são trabalhados, tá certo? E viraram hoje um modelo de negócio altamente rentável, não é? E isso significa uma parte da riqueza do Brasil, que são esses dados, estão sendo deslocados para o exterior, né, com ganhos exorbitantes. Então, esse é outro ponto importante, porque hoje, quem não tem acesso às redes sociais, por exemplo, fica mais difícil colocar o seu produto, ser anunciado, não é? Nós tínhamos um passado em que bastava a gente ter algum recurso e divulgar na televisão, não é? No jornal, na rádio, isso segue sendo importante, mas a gente sabe que hoje as pessoas no Brasil se informam mais através de um mensageiro. É um canal de mensagens pela internet. Olha que excelente o que você está dizendo, essa história até mesmo das fake news, né? Elas permeiam num nível que a gente acaba não percebendo. E eu vou dar um exemplo. Eu presidi até abril desse ano o Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração e Eficiência Energética. E, de repente, vinha lá alguma coisa do Instagram dizendo novo ar-condicionado revolucionário por sei lá quanto, qualquer valor, R$600 ou coisa do gênero, e que refrigera uma sala de 50 metros quadrados. Aí você fala, não faz sentido. Em primeiro lugar, a forma de você colocar, porque você precisa saber da carga térmica e não da dimensão da sala. Ela no Rio Grande do Sul tem um perfil, no Rio de Janeiro tem outro perfil. Então já começou a fake news por aí. Sim. E aquela máquina não tem a mínima condição de fazer isso acontecer na linha dos splits também, né? Permearam o mercado. Espera aí, o split tem filtro? Não, o split tem uma tela. Caramba, mas o Ministério da Saúde, através da RE09 há 20 anos, sei lá, o próximo a isso, disse que precisava ter filtro para mitigar contaminações. Não é para eliminar, é para mitigar. Precisa ter renovação do ar. Fica uma bagunça muito grande e aquela pessoa que é um médico, de repente, que não entende disso, fala, nossa, olha aí, eu ia comprar um de R$2.000, vou comprar esse de 600. Aí depois ele descobre que não funciona, claro. Mas está aí, a mentira está aí instalada, né?
Por isso que me parece que a vida está se tornando cada vez mais complexa na tomada de decisão, não é? Porque no passado o nosso modelo de educação era aquele que bastaria a pessoa ficar um determinado período na escola, acumulando conhecimento. Então, um jovem entrava na universidade aos 18 anos de idade, 4 anos depois, aos 22, saía da universidade com um conjunto de informações estocadas na sua cabeça, e esse conjunto de informações daria para ele exercer a sua atividade durante 30, 40 anos. Não é? Hoje, o jovem que sai da universidade já sai defasado, porque as mudanças são muito rápidas. Não é? Então é preciso entrarmos numa nova fase que o estudar vai ser a vida toda. A Você precisa vida toda, e acompanhar. como médico, né? O médico estuda a vida inteira. A gente olhava e falava, nossa, E só o corpo humano que ele estuda. é E a verdade, um complexidade. recorte ali, straight ahead, né? Exatamente. E É a especialista no olho direito. É verdade. E, assim, a sociedade como um todo vai passar a vida estudando até mesmo para não consumir essas fake news. Mas uma coisa muito importante, ô Márcio, é saber onde buscar a informação. Exato. Essa é uma missão que nós temos aqui através do nosso centro de negócios da Associação Comercial e externalizando com esse podcast para gerar a informação limpa. Porque quem tem que decidir é quem está lá assistindo a gente, Sim. colhendo a informação limpa, bebendo na fonte. E aí falar, bacana, ouvi do Márcio, não é uma opinião necessariamente do Ricardo ou do Josier, a parada é técnica. Exato. Eu ouvi do doutor fulano, o doutor ciclano, o outro do clima. Opa! Então faz sentido, não é uma história que muitas vezes a gente vê lá nas redes sociais até escrito errado, né? Aí você fala, nossa, puxa vida, então, se ele não sabe nem falar, não conhece o português, como é que ele quer formar uma opinião? Essa referência que tu fazes, ela, de certa maneira, espelha a alteração no padrão de verdade. O que é verdade no passado, em que você não tinha, na verdade, a possibilidade, vamos dizer assim, a democratização das manifestações. Então, a internet abriu o conjunto de possibilidades das pessoas se manifestarem. Agora, essas manifestações, em grande medida, não são manifestações que estão assentadas, não é, numa preparação, numa opinião que foi forjada anteriormente. Então, essa pulverização de manifestações leva a você não saber mais o que é verdade e o que não é verdade. Não é? Lei de Dunning-Kruger, né? Então, no passado se dizia informação é poder. Hoje está se dizendo assim, será que a desinformação não é o poder? Você desinforma com tanta informação que as pessoas não sabem o que é mais verdade, e aí você vai, na verdade, caminhando para a escolha de algumas referências. Né? Muitas vezes o pastor, outra vez um político, outra vez as escolhas. Então é importantíssimo, na verdade, nós fortalecermos o papel das instituições, que são instituições que estão descomprometidas com as necessidades do dia, com interesse político, interesse partidário. Com a venda de uma notícia. Exatamente. Você mostrar um carro que foi alvejado na linha vermelha, isso chama uma atenção gigantesca. Claro. Que você tem uma segurança muito a níveis internacionais. Na Zona Sul do Rio de Janeiro, isso não vende notícia, não vende matéria. Então, é bem por aí, né? Sim, sim. A tal ponto de se reconhecer que a cultura vai se apequenando nos registros de cotidiano, nas barbáries do cotidiano. Enquanto que a cultura é uma referência de algo sublime, maior, é uma música, é um teatro, não é uma convivência, um entretenimento que leva, na verdade, uma inspiração de algo superior para além do seu cotidiano. Então, penso que há um espaço, na verdade, de ocupar melhor. Ainda que não seja no início algo massivo, que vai levar a multidões, mas é preciso fazer esse trabalho, porque esse é um trabalho de convencimento a respeito do que se compreende enquanto sociedade, que não está apenas submetida a um sentido da vida, que é a sobrevivência, a estratégia
minoritária do cotidiano. Márcio, entendendo ali o IBGE, a seriedade que o IBGE tem, como é que nós, como sociedade civil organizada, o Centro de Negócios, RJ+, da Associação Comercial, pode se colocar como um soldado na criação de uma transparência da informação para esse recorte, principalmente, que nós cuidamos, que são os negócios, os empresários. Como é que a gente pode somar nesse processo para que a gente, novamente, suba degraus como sociedade, que a gente aumente e melhore o ambiente de negócio, o desenvolvimento do Rio de Janeiro e até mesmo o desenvolvimento do Brasil através dessa plataforma? Essa é uma pergunta. E a outra? A gente entende, teve aqui uma discussão sobre o Rio voltar a ser a capital do Brasil. Aí eu falei, nossa, mas e Brasília? Não, mas Brasília continua, assim como vários países, o Rio é a segunda capital, porque o carioca, o fluminense se entende olhando mais Brasil do que o próprio Rio de Janeiro, deveria olhar Brasil sim, mas olhar mais para o Rio de Janeiro também, considerando o Rio um hub de negócios. E é muito fácil você, conversando com o estrangeiro, falar, e aí, vamos fazer a reunião aonde? Não, ótimo. Vem cá, mas pode ser no Rio? Não, eu estou viajando 8 horas, pede para a turma que vai participar, que é de São Paulo, pegar um voo de 45 minutos e encontrar no Rio. Isso já é uma realidade, é meio que natural. Como é que você vê a gente podendo somar esse hub de negócios que a gente pretende? Nós não temos extensão territorial que o Mato Grosso do Sul, que o Mato Grosso tem, mas nós somos esse hub. E aí, recebendo essas demandas, nós levamos também para o resto do país nessa cooperação dentro de casa, vamos chamar assim. Como é que a gente pode somar? Fundamental. A soma, ela nos ajuda muito a enfrentar problemas que individualmente nós não temos capacidade, né? Nós, inclusive, a propósito do questionamento, estaremos realizando aqui no Rio de Janeiro, na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de 29 agora de julho a 2 de agosto, uma conferência nacional com os produtores e usuários de dados. Ah, que ótimo isso. Porque a ideia é justamente a criação de um sistema nacional de geociência, estatísticas e dados. Veja, o Brasil tem uma pulverização de bancos de informações. Cada instituição tem a sua, em geral, o que é importante para a sua finalidade, mas hoje nós estamos numa circunstância que é importante juntar essa informação que uma instituição tem com outra informação de outra instituição, porque lhe abre a perspectiva de se utilizar na totalidade da realidade tal como ela se apresenta, né? Posso falar, o IBGE, por exemplo, criado em 1936, ele vai até 1964 como sendo o grande coordenador das informações oficiais do Brasil. Era produzido o Anuário Estatístico, que tinha as informações, número brasileiro, mortos, eleitores, um conjunto enorme de informações oficiais. Quem queria entender o Brasil, saber da sua cidade, tinha que ir lá olhar desse compêndio. A partir da reforma administrativa de 1967, o IBGE, que estava debaixo da Presidência da República, ele é deslocado para o Ministério do Planejamento e permitiu fazer bom trabalho nesse âmbito. Todavia, ele perdeu a capacidade de coordenar as informações. E aí nós tivemos uma descentralização, não é? E uma difusão de bancos de dados. Então você tem o SERPO, criado em 64, que cuida dos dados fiscais. Você tem a Dataprev, que cuida dos dados previdenciários, não é? Tem o INEP, que cuida dos dados da educação. No Ministério do Trabalho tem o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Empregados. Em 91 foi criado o DataSUS, que são os dados da saúde. Mais recentemente, em 2003, foi criado o CadÚnico, o cadastro que tem os beneficiários. Ou seja, o Brasil tem dado para tudo que é lugar, mas não tem um dado que unifique isso, tá certo? E essa é a ideia que nós estamos destacando, não é? Então, isso, no caso aqui da associação, tem o seu banco de dados. Se a gente pudesse integrar com o banco de dados do IBGE ou de outra instituição, daria a associação comercial condições melhores, tá certo, de oferecer informação aos seus associados, aos empresários,
para além do que ela já tem estruturada, que é o seu centro de negócio, das suas atividades, né? Então, essa integração ela reduziria custos, porque quanto custa ter esse banco de dados em cada locais, não é? E no caso do Rio de Janeiro, não é? Essa perspectiva seria, na verdade, um exemplo para o Brasil, essa integração de informações, porque tornaria muito mais ágil as decisões, não é? Você estaria somando, no caso do empreendimento, a questão fiscal de tributos, por exemplo, com a questão do emprego, com o tema da saúde, com a violência. Ou seja, essas informações que a gente tem hoje esparsas poderiam estar tudo integradas, articuladas e amigável a forma de ter acesso a isso. O soldado já está pronto para cumprir a missão, então, o Não, desafio... aí não tem hierarquia, estamos todos no mesmo nível horizontal de integrar as atividades e o IBGE pode ser esse coordenador técnico, né? Cada um tem os seus bancos de dados e a gente integraria isso. Excelente, excelente. E como aqui na Associação Comercial acabou nascendo, o Sebrae nasceu aqui dentro, as federações de indústria, essa modelagem nasceu aqui dentro, a primeira reunião da Firjan foi aqui dentro. Então, eu acho que faz muito sentido, até mesmo a Confederação das Associações Comerciais do Brasil nasceu aqui dentro, a gente conversa muito bem, então a gente pode, no modelo criado, replicar e ir para essas outras 2.500 associações aproximadamente que tem no Brasil. Perfeito. Então você ganha mais poder. E você falou do cadastro de empregos. Hoje a gente tem um bolo de microempresas, empresas pequenas que mudam essa visão, né? Opa, diminuiu a quantidade de empregados, mas aumentou aqui as empresas individuais, né? Sim. Então não necessariamente as pessoas estão desempregadas. Não. É uma mudança, na verdade, na forma da atividade das pessoas, né? É verdade, que é uma tendência natural. Márcio, eu acho que a gente tem muito para desdobrar, já proponho até... Podemos fazer outra vez. Isso, criar até uma trilha para que a gente esclareça como que pode acontecer ou como que a gente pode colaborar com esse processo. Considerações finais. Olha, não sei se cabe considerações finais, porque eu entendo isso aqui como uma caminhada, um primeiro passo, um diálogo que gostaria de levar à frente, inclusive do ponto de vista da materialidade de um acordo de cooperação técnica do IBGE com a Associação Comercial aqui no Rio de Janeiro e depois a possibilidade, inclusive, de ser expandida para outras cidades e estados, é claro, porque entendo que os brasileiros precisam conhecer melhor o IBGE, o seu trabalho, e como o IBGE pode, na verdade, continuar prestando serviços. Esse ano, nosso plano de trabalho estabelece a divulgação de 314 pesquisas as mais diversas, em inflação, sobre a população, sobre o desemprego, sobre a renda dos brasileiros, sobre o PIB, o tipo de produção que está crescendo, ou seja, é uma infinidade de informação. O IBGE é a única instituição que mede a temperatura dos mares, por exemplo, não é? O nível do mar, porque a gente está entrando numa fase de mudança climática, que tem elevação do nível de mar. Possivelmente terá consequências essa elevação do nível do mar em várias cidades, aqui no Rio de Janeiro também não é diferente. Então, esse conjunto de informações nos interessa, na verdade, disponibilizar cada vez mais de forma democrática, transparente e participativa, para que quem necessita das informações possa fazer o melhor uso delas e ter um sucesso nas suas atividades. Você deu algumas colherezinhas aqui durante a entrevista, mas eu acho que essa próxima conversa pode ser especificamente sobre as oportunidades de negócio que existem com essa questão dos dados, Sim. Da geociência dos dados e tudo mais. Então, já fica, você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser comunicado de novos vídeos, novos temas que estão sendo trazidos e comenta também, qual é o teu interesse, qual é a informação adicional que você precisa, porque a gente vai buscar essa informação para trazer para você. E continua com a gente que tem muito mais por aí. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço.